Em tempos de guerra, lealdade é uma moeda de alto valor, e traição, uma sentença sem defesa. Na primavera de 1943, no coração da França ocupada pelos nazistas, uma mulher foi amarrada em praça pública e acusada de trair seu próprio povo. Seu nome era Claire Duval. Enquanto os moradores a chamavam de agente dupla, os comandos aliados a observavam de longe, com respeito e silêncio. Ninguém ali sabia que, sem ela, a mais audaciosa operação de infiltração na Alemanha não teria sequer começado. Ela não vestia farda, não carregava armas, mas com uma simples mensagem cifrada, abriu caminho para a resistência cruzar fronteiras. Curta este vídeo e se inscreva no canal, porque você está prestes a conhecer a história de alguém que foi queimada em palavras, mas esculpida na memória dos que sobreviveram. Claire parecia uma traidora aos olhos dos que olhavam apenas a superfície, mas nas profundezas da guerra, ela era uma Peikachev movendo exércitos inteiros com uma única decisão. Na juventude, Claire fora secretária no consulado alemão em Lyon, uma posição que muitos interpretaram como simpatia ao regime. Sua fluência em alemão e francês perfeito fez dela uma funcionária exemplar, mas poucos sabiam que desde o primeiro dia, ela copiava documentos e os repassava discretamente aos aliados. Suas anotações, feitas em lenços de seda bordados, com códigos, atravessavam fronteiras costuradas à mão por senhoras camponesas que fingiam vender tecidos. A cada nome que ela copiava, a cada movimento de tropa que registrava, dezenas de vidas eram salvas nas semanas seguintes. Mesmo os agentes da Gestapo suspeitavam de algo, mas nunca conseguiram provar sua ligação com a resistência. Syrah era visto em jantares formais com oficiais alemães, mas sua alma estava em silêncio com os que lutavam sob a terra. Tudo começou a mudar quando ela foi denunciada por um espião infiltrado entre os próprios aliados. A captura de Claire foi teatral. Agentes da Gestapo invadiram sua casa, revistaram tudo e a levaram diante da população local para servir de exemplo. A imprensa colaboracionista estampou manchetes chamando-a de a Dama das Sombras, a traidora de Lyon e até amante do Reich. Ela foi levada a um presídio militar, onde deveria aguardar interrogatório e possível execução. Mas o que ninguém sabia é que aquilo fazia parte do plano dela. Ao ser capturada, Claire havia ativado uma segunda fase da operação, garantir a entrada de 2 agentes aliados em território alemão sob disfarce de prisioneiros. Os interrogadores ficaram frustrados com sua aparente apatia e silêncio, mas em cada resposta seca, ela transmitia informações em código Morse, com os olhos. Um dos oficiais franceses presentes percebeu e fingiu não notar. Claire estava sendo usada como distração para a verdadeira missão em andamento. Enquanto a população acreditava que ela havia traído a França, na verdade ela havia convencido um comandante nazista de alto escalão a transferir prisioneiros políticos para Berlim, menos entre eles 2 infiltrados com informações cruciais para os aliados. Claire não apenas fez isso acontecer, como também entregou os documentos certos para que a autorização da transferência parecesse legítima. Dentro da prisão, ela enviava mensagens aos aliados escondidas em bordados de cortinas e alinhamentos de livros. Mesmo sob vigilância, sua mente operava como um centro de inteligência vivo. Quando os 2 agentes atravessaram a fronteira em segurança, enviaram a mensagem cifrada apenas com a palavra merci, a senha que confirmava que ela havia cumprido sua parte. Naquele momento, enquanto todos ainda a chamavam de traidora, os generais aliados sabiam que a Operação Black Fog estava oficialmente iniciada, graças a Claire. A resistência interna na França estava dividida. Alguns acreditavam na inocência de Claire, outros tinham certeza de sua culpa. Mas ninguém conseguia explicar como ela sabia tanto sobre movimentações de tropas, senhas de comunicação e mapas internos de instalações alemãs. Um general britânico disse, em reunião fechada, ela conhece o inimigo porque caminha no meio dele, e nunca tropeçou. Mesmo sob risco de fuzilamento, Claire permaneceu calma, não escreveu cartas, não implorou perdão, não tentou escapar. Ela sabia que o verdadeiro campo de batalha não era visível, e que cada segundo ali contribuía para que seus aliados tivessem tempo de agir. Sua cela era o centro de um jogo de xadrez silencioso, entre serviços secretos, e ela era a rainha. Movendo peças sob o nariz do inimigo, as rádios da resistência chamavam-na de a voz que nunca tremia. Em uma madrugada chuvosa, Claire foi transferida sem aviso prévio para uma instalação secreta, perto de Estrasburgo, a oeste. Suspeitavam de que ela valia mais viva do que morta, mas não sabiam exatamente por quê. Durante o transporte, ela deixou cair uma caixa de fósforos com uma inscrição em latim, que mais tarde revelaria a localização de uma rede de túneis subterrâneos usados para escoar documentos falsos. A cada detalhe acidental deixado por Claire,
uma nova frente de sabotagem era aberta. Enquanto os soldados pensavam estar lidando com uma simples prisioneira, os generais do outro lado do fronte entendiam que ela estava reescrevendo a guerra centímetro por centímetro. No campo de Estrasburgo, um grupo de mulheres prisioneiras passou a chamá-la de a Silenciosa General, pois até ali, sem qualquer arma ou comando oficial, Claire influenciava o destino de batalhas inteiras. Ela passaria ali mais 36 dias, tempo suficiente para que as peças finais da Operação Black Fog se movimentassem em solo alemão. Durante esse período, diversos documentos começaram a circular entre tropas aliadas com pequenas assinaturas bordadas em vermelho, símbolo usado por Claire para validar informações. Cada vez que um documento desses chegava a um ataque, bem sucedido, acontecia em território nazista. A conexão era inegável, mas oficialmente, ninguém poderia reconhecê-la. Os relatórios oficiais sequer mencionavam seu nome, por medo de comprometer. Mas nos bunkers, nas trincheiras, nos sussurros trocados entre rádios e olhares, todos sabiam. A missão só havia começado porque alguém teve coragem de ser chamada de traidora. E essa pessoa era Claire Duval. O tempo corre diferente quando se está numa cela, mas para Claire, cada segundo era parte de uma equação silenciosa. Ela calculava riscos, deduzia movimentações e previa traições antes que acontecessem. Aqueles que aprenderam queriam que ela esquecesse quem era. Mas a cada respiração, ela reafirmava em silêncio: a guerra só começou porque eu aceitei o ódio do mundo para proteger quem não podia ser visto. E se você quer que histórias como essa nunca mais sejam apagadas, curta o vídeo agora. Inscreva-se no canal e compartilhe com quem precisa conhecer o lado oculto dos verdadeiros heróis. Porque, mesmo sozinha, cercada por paredes de concreto e oficiais que não confiavam nem no próprio espelho, Claire continuava vencendo batalhas. Não com armas, mas com coragem. Dentro da prisão de Estrasburgo, Claire passou a ser observada de perto por um oficial alemão de nome Karl Heydrich, conhecido pela frieza e pelo prazer em dobrar espiões. Mas Claire não reagia como os outros. Quando ele tentava manipular suas memórias, ela o desarmava com verdades disfarçadas de silêncio. Quando ele exigia nomes, ela lhe oferecia perguntas que ele nunca tinha coragem de responder. Em pouco tempo, Carol começou a desconfiar que aquela mulher não era apenas mais uma traidora. Em seus relatórios internos, escreveu: ela não teme a morte porque já a superou no momento em que aceitou ser odiada por seu próprio povo. Carol passou a buscar sua origem, tentando descobrir o que a mantinha viva ali dentro, sem quebrar. O que encontrou foi apenas fragmentos: uma infância em Bordeaux, estudos em Londres, viagens diplomáticas por Viena, e um vazio proposital entre 1939 e 1942. Ninguém sabia o que ela fez nesses anos, exceto os generais que usavam sua assinatura como guia para atacar. Durante a terceira semana na prisão, uma explosão em uma estação de trem nas redondezas deixou toda a base em alerta. 20 soldados foram mortos e centenas de documentos. A suspeita caiu sobre grupos de resistência, mas um detalhe chamou a atenção dos oficiais. A estação havia sido sinalizada por Claire de Achientes como ineficiente para evacuação. Foi nesse momento que Caro entendeu que tudo que ela dizia, até as observações mais neutras, carregava mensagens. Claire não dava ordens, ela indicava caminhos. E os que liam com atenção agiam. Ela havia se tornado o oráculo da missão, o ponto central de uma rede que sobrevivia mesmo quando todas as linhas pareciam cortadas. Sem rádio, sem papel, sem voz, apenas códigos e convicção. No alojamento ao lado da prisão, uma enfermeira simpatizante da resistência começou a interagir com Claire. Chamava-se Annette e entregava comida 3 vezes por semana. Em uma dessas visitas, Claire entregou uma colher de madeira esculpida com 3 ranhuras laterais, um código antigo usado durante a Primeira Guerra. Annette levou a peça para fora da prisão e, ao ser decifrada, ela indicava uma nova posição de baterias antiaéreas instaladas, às pressas por tropas nazistas. 3 dias depois, bombardeios aliados destruíram essas baterias com precisão cirúrgica. Os superiores de Claire, em Londres, passaram a chamá-la de o Eco Silencioso, porque mesmo sem comunicação direta, ela era ouvida. E quando ela ousava questionar sua lealdade, bastava apontar para os mapas. Todos os acertos táticos nos últimos 60 dias vinham de informações originadas por ela, mas a pressão sobre Claire aumentava. A Gestapo queria um exemplo, uma execução pública, um troféu de controle. Carol, dividido entre admiração e o dever, propôs transferi-la para outro campo. Argumentou que ela era valiosa demais para ser eliminada tão cedo. Mas nos bastidores, a resistência via isso como um momento ideal para extraí-la menos ou perdê-la para sempre. Um plano ousado foi iniciado.
fingir uma tentativa de envenenamento dentro da prisão, obrigando os nazistas a transferi-la para o Hospital Militar de Colmar. A movimentação exigiria o uso de ambulância, documentos forjados e uma enfermeira disfarçada que conhecia Claire desde os tempos do consulado. O risco era imenso, mas a chance de libertá-la menos única na noite da transferência. A escolta era mínima, já que a Gestapo acreditava que Claire estava morrendo, com o rosto pálido e a respiração controlada. Ela foi colocada na ambulância entre frascos de morfina e relatórios médicos falsos. A enfermeira ao seu lado era, na verdade, uma das líderes da célula Lampe Noir, grupo que já havia retirado 4 agentes da França ocupada. No caminho, um bloqueio alemão quase pôs tudo a perder. Um dos soldados exigiu revistar a maca, e Claire, em um ato arriscado, tossiu sangue verdadeiro, proveniente de uma cápsula que havia mordido segundos antes. O soldado recuou, enojado. O comboio foi liberado. Ao cruzarem a ponte Saint-Jean, o sinal foi dado. 3 lanternas piscando sobre a torre da igreja, menos a confirmação de que a liberdade estava logo à frente. Claire foi deixada em uma cabana ao sul de Dijon, onde ficou escondida por 5 dias, enquanto o restante da operação seguia em andamento. Seus cabelos foram cortados, o rosto maquiado com marcas falsas de queimadura, e documentos novos foram entregues. Agora, oficialmente, ela não existia mais. A mulher que chamaram de traidora havia se tornado um fantasma, menos mais um fantasma, com acesso a mapas, senhas e contatos que poderiam virar o jogo nos Balcãs. Enquanto a opinião pública ainda discutia se ela era espiã ou criminosa, os agentes aliados celebravam a volta da mulher que tornara possível cada infiltração. Em Solo, inimigo, ela reapareceria. Semanas depois, com outro nome, outra voz, outro rosto. Mas a missão ainda carregava as digitais dela em cada detalhe. A imprensa alemã, enfurecida com a fuga inexplicável, lançou uma caçada nacional com cartazes de procurada e promessas de recompensa. Mas Claire já estava fora de alcance. Em Londres, oficiais do MI6 discutiam se deveriam trazê-la para operações diretas ou mantê-la como conselheira invisível. Optaram por Dixela como porque ela era mais eficaz, quando ninguém sabia que ela estava lá. Um comandante americano disse: "Ela é a única pessoa que eu conheço que sobreviveu sendo inimiga dos dois lados. E ainda assim, venceu." Em um café abandonado, escondido no porão de um teatro bombardeado, ela se encontrou com os 2 agentes que havia ajudado a infiltrar na Alemanha meses antes. Eles apenas olharam para ela em silêncio, e depois um deles disse: "A missão começou porque você foi odiada." Ela apenas respondeu: "Então valeu a pena." Não são todos os soldados que usam fada. Alguns enfrentam batalhas na escuridão, sem jamais disparar um tiro, mas movem montanhas com um sussurro. Claire Duval havia sido chamada de traidora, julgada em silêncio pelo próprio povo, e abandonada, por quem jurava defendê-la. Mas ela não precisava de perdão, porque sabia que sua missão era maior do que qualquer honra pública. Se você chegou até aqui, curta o vídeo, inscreva-se no canal, e compartilhe essa história com quem acredita. Que coragem vai além das trincheiras. Port St. Clair. Aquela missão jamais teria começado, e foi com sua ausência aparente que os aliados escreveram uma das viradas mais improváveis da Segunda Guerra Mundial. Do subsolo de Londres, Claire passou a operar sob o codinome Pétala Negra, enviando instruções táticas para grupos de sabotagem no fronte oriental. Seu nome nunca era citado nos relatórios, menos apenas o símbolo de uma flor marcada em vermelho. Os generais sabiam, quando o selo da Pétala aparecia, os dados eram confiáveis. Ela coordenava movimentações inteiras sem estar presente fisicamente, traçando rotas, escolhendo pontos de ataque e indicando locais vulneráveis nos sistemas ferroviários alemães. Em Berlim, altos oficiais da SS começaram a desconfiar que havia um comandante invisível guiando os ataques com uma precisão impossível de se explicar. Mas a verdade é que ela entendia os nazistas melhor do que eles próprios menos. Afinal, havia caminhado entre eles por anos, escutando seus medos, seus vícios, seus padrões durante a Operação Martelo de Fumaça, que visava sabotar as reservas de combustível da Alemanha em Viena e Leipzig. A inteligência aliada precisou de alguém que identificasse os pontos cegos da defesa aérea. Claire analisou centenas de relatórios, escutou gravações de voos, comparou padrões climáticos e determinou: o céu entre 4 horas e 4h20 é o mais vulnerável. O ataque foi lançado exatamente nesse intervalo, resultando na destruição de 3 refinarias e atrasando o esforço de guerra alemão em quase 2 meses. Nenhum dos pilotos sabia quem havia calculado o tempo, mas todos sobreviveram. Um deles escreveu mais tarde: "Fomos guiados por um fantasma que salvava nos bastidores." Os líderes aliados sabiam que estavam diante de algo raro,
alguém que operava no silêncio absoluto e vencia. Mas a sombra de Claire era tão eficiente que passou a incomodar aliados e inimigos. Alguns, dentro do próprio M6, começaram a temer que ela soubesse demais. Relatórios falsos surgiram, questionando sua lealdade novamente, desta vez por causa de um contato misterioso com agentes soviéticos. Na verdade, Claire havia interceptado um plano duplo. Os soviéticos queriam sabotar o esforço aliado para ganhar vantagem no pós-guerra. Mais uma vez, ela estava salvando os próprios aliados de si mesmos, e sendo punida por isso. Foi, temporariamente, realocada para um arquivo em Bristol, onde deveria apenas ler relatórios. Mas em poucos dias, ela descobriu ali uma rede de sabotadores internos. Entregou as provas silenciosamente, e em vez de exigir retorno, apenas escreveu: "Continuem. Eu sou apenas a fagulha." Quando a guerra se aproximava do fim, Claire foi convocada para uma última missão. Um general nazista que desejava se render, planejava entregar planos secretos de armamentos experimentais. Mas ele exigia falar com a mulher que sobreviveu à própria execução. A notícia correu entre os aliados. Claire Duval havia-se tornado um símbolo até para os que lutavam contra ela. Vestida com roupas civis, ela atravessou a fronteira entre a Suíça e a Alemanha com documentos forjados, acompanhada apenas de um intérprete. O encontro foi breve. O general entregou um malote de couro com mapas, fórmulas e localizações de bunkers. Antes de sair, ele disse: "A guerra nunca foi vencida com bombas. Foi vencida por quem teve coragem de ser odiado." Clara Pym não precisava dizer nada. Nos meses que seguiram a vitória aliada, Claire desapareceu completamente dos registros. Oficiais acreditam que ela foi enviada para a América do Sul, sob identidade falsa, como forma de protegê-la de possíveis caçadores de guerra. Outros afirmam que ela retornou à França, viveu como professora em uma vila rural e morreu sem jamais revelar quem era. Mas há quem diga que ela continuou operando, ajudando a construir redes de proteção para refugiados e desmobilizando células fascistas remanescentes. Nunca buscou reconhecimento, nunca escreveu um livro, nunca quis vingança. Um general americano teria dito: "Ela salvou mais operações do que qualquer comandante", e nunca aceitou uma medalha. Décadas depois, um documento secreto do Mi-6 foi liberado parcialmente ao público. Nele, havia uma citação simples: a missão Black Fog, que garantiu o início da ofensiva aliada dentro da Alemanha. Só foi possível graças à colaboração de uma agente identificada como Pétala Negra. Não havia foto, não havia nome. Mas quem conhecia a verdadeira história, sabia exatamente de quem se tratava. Na França, um memorial anônimo foi erguido por veteranos da resistência. Sem data, sem rosto, apenas uma frase. Ela foi chamada de traidora. Mas sem ela, a guerra nunca teria virado. Todos os anos, flores vermelhas são deixadas aos pés da estátua, por mãos desconhecidas. E hoje, quando falamos de heroísmo, coragem e estratégia, raramente lembramos daqueles que aceitaram o ódio como preço para manter acesa uma chance de vitória. Claire Duval escolheu carregar esse fardo sozinha, sem esperar perdão, sem esperar aplausos, porque ela sabia que a verdadeira guerra não se vence com tiros menos, mas com silêncio, resistência e propósito. E sua missão começou no momento em que todos pensaram que ela havia se rendido.